Oi, pessoal. Tudo bem? Tô fazendo o teste aqui das fotinhos. Vou tentar colocar fotinho para vocês hoje. Doutora Flávia Macluf entrou. Oi, Flavinha. Em breve a gente faz nossa live, né, querida? Sexta-feira. Não, daqui a 2 semanas. Boa noite, meu querido Gustavo. Tudo bom? Aprender como compartilha a tela, Egli. É, Egli? Medita e constela, mas é você, né? Quando você deixa no rolo de câmera e aqui embaixo aparece, ó, eu consigo mostrar a fotinho. Você vê que não está perfeito, eu preciso aprender ainda a deixar ela do tamanho correto. Mas dá pra fazer. Que legal, o pessoal está super entrando. Eu queria, né, vou esperar lógico mais uns um minutinho. Eu vi, Egli, que é você, só que está com outro nome, né? A Wanda Casa Simple, nossa parceira de venda de cristais. Deixa eu me ajeitar aqui, porque eu falar 1 hora no chão. A Eli, de Niterói, a Lívia. Que legal, gente. Que legal que estamos aqui hoje, nesse dia chuvoso. Eu não sei onde vocês estão, né? Na verdade, várias pessoas de vários lugares do Brasil, alguns até de outros lugares do mundo. Então, mas hoje tá frio pra caramba aqui. Então é um ótimo dia para assistir live, né? Nessas horas e tudo mais. Tá bom, gente? Então vamos lá, né? Antes de eu começar de verdade, vocês viram que eu mostrei para vocês, né? Quando eu mandei o convite, ou no Instagram, ou no WhatsApp, para quem tá na minha lista de transmissão. Quem não tá e quiser que eu coloque, Floripa tá chuva também, né? Vocês me mandam mensagem que eu coloco vocês, tá bom? Então, gente, por que eu fiz essa live, né? Na verdade, por que eu quis fazer essa live? Porque eu não fiz, eu estou fazendo. Eu fiz a ideia de estar aqui justamente porque a gente vive num momento que eu não preciso explicar, né? Vocês já sabem o que a gente está vivendo. Então foram momentos, por que eu falo foram? Porque já são mais de 3 meses, né? As coisas estão mudando um pouquinho, mas foram momentos que eu aprendi muito, né? Foram 3 meses, eu vim para cá, eu moro hoje na Ilha Bela, para quem não conhece, para quem não sabe dessa história. E eu vim para cá no dia 18 de março, né? Então nós estamos no dia 27 de junho, então já são mais de 3 meses. E a quantidade de aprendizado que chegou para mim, principalmente através dos cristais, foi muito, muito grande, né? Quem falou que o som tá baixo, tenta aumentar no celular, né? Se tiver mais pessoas me falando que o som tá baixo, eu tento ver, mas eu não tenho muito o que fazer aqui, tá bom? Então, eu peço perdão, Magali. Então, assim, foram muitos aprendizados, eu vou falar um pouquinho mais alto. E muitos cristais chegando, coisas incríveis, né, acontecendo a cada dia. Oi, Lília, querida, grande mestra dos cristais também. E aí eu falei, bom, aí eu estava outro dia fazendo um exercício aqui, né, de manhã que eu faço, todo dia de manhã, e me veio na cabeça assim, faz uma live falando, né, colocando todas as pedras que te ensinaram, que te mostraram, que fizeram parte, não são todas, mas várias. Obrigado, gente, que o som tá ok. Então aí me veio na cabeça, já parei, já estava ali correndo, já parei, já escrevi ela, e aí só consegui acabar de escrever hoje. Né? Quem tem filho pequeno sabe que não sobra muito tempo para o resto. E aí eu acabei montando essa live. Então o intuito de hoje, gente, é compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que eu tive. Né? Muito disso eu vou falar do que eu vivenciei, mas eu acredito que através da minha vivência vocês podem pegar, né, esses ensinamentos e aí ficar para vocês poderem trabalhar também com isso, para vocês poderem utilizar, né, esses ensinamentos, que é o que eu falo. Cristal é simplesmente uma coisa que não dá para ser apenas teórico, não dá para você pegar só um livro e ficar lendo. Muita gente faz isso, até por isso que muita gente fala, pô, Du, mas você critica tal livro ou tal livro, principalmente esses gigantescos que falam sobre milhões de cristais ao mesmo tempo. Falo porque você falar de você aprender vários cristais ao mesmo tempo, a live vai ficar salva sim, vai ficar aqui e depois no meu canal do YouTube, tá bom? Então você aprender muitos cristais ao mesmo tempo é quase impossível. Demanda-se um tempo de experiência, né? E o que eu quero mostrar para vocês hoje, que eu quero compartilhar com vocês hoje, as experiências que eu venho tendo, nem sei se é assim tá certo falar isso, nos últimos meses, tá bom?
Não vou falar de todos, lógico, eu não sei se, talvez vocês sabem, mas para quem não sabe eu explico agora. Eu trabalho todo dia com cristais, eu atendo, né? Todo dia, então todo dia eu trabalho com dezenas de cristais. Então não dá para falar de dezenas, vou já falar de mais de, se eu falar de todos que eu entrei em contato, que eu trabalhei desde o dia 18 de março, são mais de, sei lá, 150 chutando baixo. Então não dá para falar de todos. Mas o que eu vou colocar agora são os cristais que marcaram uma presença maior, né? Então, vamos lá, vamos parar de explicar e falar, já deu tempo das pessoas entrarem, então é isso. No dia 18 de março, né, uma quinta-feira, eu não sou cafa na linha indiana, pelo menos um pouquinho, não muito, sou um pouquinho só, e eu também não tenho a memória tão boa, mas eu descobri, né, que eu vim para cá no dia 18 de março, eu lembro dessa data, e é um dia muito interessante porque é onde começa essa brincadeira toda, né, foi aonde eu acordei 6 horas da manhã, com 5h30, eu estava em São Paulo, minha avó me acordou, né, eu fiz uma estadia na casa da minha avó de 3 meses, que eu ia morar lá, só durou 2 meses e acabou, que agora eu tô morando para sempre aqui. Ela me acordou que minha esposa estava ligando para ela em pânico, que a balsa da ilha, que é onde a gente mora, ia fechar, né, e eu ia ficar a quarentena, ou seja, meses sem ver minha esposa e minha filha. Imagina que eu acordei bem calmo, né. A hora que ela me falou, bum, coração na boca, tal, não, sai correndo que ela vai fechar meio-dia, eram 6 da manhã, você tem que correr 4 horas para chegar e tal. E aí, né, deu aquele trauma, deu aquele trauma, foi bem interessante. Mas aí logo, né, a consciência veio, eu falei, calma, aí eu fui ver, não era meio-dia, deu tempo de acalmar um pouquinho, e aí, basicamente, eu vim pra cá. Por que eu tô falando isso? Eu vim pra cá com esse medo, né, esse receio. Muita gente, quando começou essa história toda, ficou com aquele pânico, aquele medo, gente enclausurada em casa e um monte de coisas. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, entrei na ilha e tudo mais, o meu corpo estava... Eu vim totalmente adrenalizado na estrada, com vários processos acontecendo. E para quem já fez curso comigo sabe, né? Quando a gente dá aquele tilt, ou a parte emocional dá um tilt, assim, ou ela é muito exigida, né? Você acordar desse sobressalto, 6 horas da manhã do nada, é muito intenso, né? Então eu fiquei uns 3 dias aqui só me restabelecendo desse choque inicial da quarentena. Obrigado, Lília. Aí quem que entra? O quartzo verde. Né? Foi o cristal que eu mais indiquei logo no começo, no primeiro mês inteiro, porque é um cristal que até meu amigo Jorge fala, a gente estava num curso agora que eu estava fazendo com ele, né, de gemoterapia imaterial, e ele sempre falava, né, porque ele foi uma pessoa que me ajudou a entender há muitos anos atrás esse cristal, né, que o quartzo verde ele vem principalmente, não principalmente, mas uma das grandes atuações dele é para quando a gente precisa, quando a gente passa por um momento de desgaste emocional muito grande, quartzo verde te ajuda a reorganizar, né? te ajuda a voltar. O quartzo verde, nesse momento, inclusive muitas pessoas agora com essas ondas que acham que vai abrir e não vai, e várias pessoas estão, né, meio com um pânicozinho, algumas coisas assim, o quartzo verde é o que ele traz, ele equilibra, ele volta. Então, para mim, ele foi o grande ser e ainda é para muita gente, porque ele ajuda a gente a voltar. E eu precisei voltar. Eu vim para cá na quinta-feira, eu cheguei todo torto, eu me senti bem de novo domingo só. Né? Então, basicamente foi onde deu para eu voltar, para eu trazer para o meu eixo, e aí eu falei, tá, legal, então agora eu posso começar a pensar o que vai acontecer nessa vida, porque eu não faço a mínima ideia. Até então, atendimento presencial em São Paulo, de terça a quinta, só, nunca atendimento online. Aí vem o cristalzinho 2, vem alguém, né, um ser, gente, acreditem, essas histórias são verdadeiras, uma aluna, né, acho que ela chama-se Thaís, ela falou, Du, não sei por que eu tô com vontade de te mandar essas piritas. Ela me mandou pelo correio, gastou o dinheiro dela para me mandar uma caixa de piritas. Eram umas 10 piritas, eu acho. Né? Aí você fala, pirita, por que este ser veio? Do nada, assim, gente, eu vou contar um monte de pessoas que me deram cristal nessa quarentena. Muito louco. Aí veio uma caixa de pirita, um pouquinho oxidada, ela falou, eu não sei o que fazer com ela, eu sei que você vai saber. De todas essas, né, uma pulou, uma maior, inclusive está no meu consultório hoje. E aí qual que é o movimento da pirita? Abra-se, né? Saia do mental inferior, saia do intelecto e vá para a abertura. Se abra para que o universo possa te mostrar o que a sua mente intelectual, que a sua mente inferior não está conseguindo ver.
né? Para quem não sabe, a mente inferior, o mental inferior, né, é o que a gente cria até esta personalidade em toda a vida. E o mental superior é o primeiro nível, de baixo para cima, que já conecta com a alma, que já conecta com a nossa instância superior, que tem a visão de cima. Então, a perita veio e falou, Du, basicamente, pega o seu intelecto, a sua razão agora, acalma um pouco ela e vai e se abre. E aí um anjinho chamado Adriane Scarpi, uma grande amiga e uma paciente, cliente, que eu acho que ela está aqui, eu não sei se ela está aqui, mas ela assiste as nossas lives sempre, né? A Adri veio e falou, Du, pô, por que você não me atende, né? Não atende a gente online? Porque, pô, eu não sei, né? Alguma coisa, a gente já conversa um pouco, e a gente conversa sempre, faz alguma meditação com cristais. E aí eu, né, meio, para quem não me conhece, eu sou um pouquinho, né, rígido, às vezes eu fico não rígido, mas eu demoro para abrir para o novo, eu sou meio, né, meio conservador, assim, não em tudo. E aí, mas eu, graças a Deus, aprendi a ouvir, né, os sinais. Aí veio a vida e falou, por que não? Aí eu falei, Dri, vamos tentar? Ela falou, vamos. Aí, beleza. Quando eu fui tentar, ou seja, um pouquinho antes, a hora que eu ia atendê-la, né, eu não lembro que se foi minutos, horas ou dias antes, não foram dias, né, me veio assim, vum, você pode fazer a mesma coisa que você faz no presencial, no online, né. Aí eu falei, será? Aí veio tum. Aí já veio a ideia toda, eu peguei uma placa de concreto que eu tinha na casa da minha sogra, comecei a atender, né? Então eu vou pular essa parte para não ficar muito extensa, mas basicamente eu atendi, né? Eu a atendi, acabando eu falei, e aí, Dri? Ela olhou para mim e ela falou, parecia que eu estava na maca, senti as mesmas coisas. Eu falei, não é possível. Porque, gente, a gente já estuda isso, a física quântica, a concatenação das coisas, que tudo é frequência, que não existe a matéria, tudo isso, dou aula disso. Mas uma coisa é você dá aula, outra coisa é você vivenciar o troço, né? Aí eu falei, será? Aí outros serizinhos, anjinhos, né? Aí teve a Ana que está assistindo a gente, que ela já desde o começo falou, Du, eu quero. Aí teve a Fran também, que falou, eu quero. Tiveram alguns alunos, a Cibele também. Aí tiveram algumas pessoas que eu atendo, que aí eu falei, gente, vocês querem? Né? É isso, é o campo, é isso mesmo, Eglin, né? Teoria dos campos morfogenéticos do Rupert Sheldrake começa a explicar isso pra gente. E aí, essas pessoas, né, me deram esse voto de confiança, entre outras, e aí eu comecei a fazer os testes, né, reduzir o valor do atendimento e fui. Aí, com o tempo, eu fui vendo que a coisa foi encaixando, né? E aí que eu falei, bom, tá bom, talvez a vida me traga pro novo. Mas vamos abrir um parênteses, por quê? Porque junto com a perita, a minha amiga Aninha, lá do comércio de cristais, ela me mandou um serzinho, bem pequenininho, olha o tamanho do ser, é uma ametista também de presente, tá, gente? Né? Olha que amiga legal que eu tenho, fala a verdade. Né? Que veio junto com o lote que eu pedi para ela. E aí eu falei, uau! Ametista, né? Ficou na cabeceira durante um tempão comigo, né? E aí foi legal porque, junto com a perita, que é essa história do mental e coisa assim, esse cristal, a ametista, primeiro que ela parece um bastão, né? Ela não é um cetro, mas ela parece um bastão, então ela tem uma questão muito forte de estrutura interna. E junto com isso, ela tem a questão da abertura, né? Olha a foto que eu fiz dela, para vocês verem. Porque olha que coisa incrível, é o mar no fundo, né? Graças a Deus eu tenho essa possibilidade. Ó, a Aninha tá aí, né? Então, eu lembro que eu fiz esse texto, se vocês quiserem estar no Instagram, mostrando, né, a ametista e uma abertura para um mar de possibilidades novos, né? E aí foi muito legal que com isso a vida me trouxe diversas pedras, as pedras foram chegando, né? Então, eu vou citar alguns aqui, o Rafa da G Minerais, do nada me deu um ouro-pimento, a Dani, né, do Despertar dos Cristais, uma grande amiga, me deu uns cetros celestiais, essa moça que me deu a pirita, o pessoal da Terracota agora me deu um lápis lazuli, Chamantra agora me deu o âmbar com o lemuriano, e vieram alguns cristais, né, de fornecedores,
que foram, tipo, incríveis, né? Vocês acompanharam, alguns de vocês, um lote de laser Starseed, que eu já falo sobre ele, vários Starseed um pouco antes, depois vieram laser Starseed, é tipo assim, né? Quer que eu desenhe para você que está precisando deles, né? Então veio primeiro um lote Starseed, veio o segundo lote Starseed, o terceiro veio de laser Starseed de outro fornecedor, outra cidade de Minas Gerais. Então foi tipo uma coisa incrível, né? E aí que eu falei, tá, legal, a vida, ela começou a me jogar cristal porque eu precisava deles para atender, porque eu tinha um kit aqui, aí graças a Deus eu ia dar um curso em São Paulo que foi cancelado, né, e eu tava com uma caixa inteira de pedras para vender, e aí essas pedras estavam na casa da minha avó, né, onde eu tava morando, que eu morava 2 noites lá. E aí eu pus tudo no carro e trouxe para cá, foi a minha sorte, porque eu tinha um kitzinho aqui, juntei com isso, e aí comecei a atender, e a vida começou a jogar pedra, junto com isso eu conheci um fornecedor, o Cortez Pedras, que é amigo do Jorge, amigo meu, e vieram pedras incríveis, né, aí a Aninha mesmo me mandou um outro lote, fornecedor novo chegando, começou a brotar de todos os lados. Então eu falo, quando a gente está conectado, a vida ela vai meio que guiando a gente, né? E aí que eu trouxe de novo o meu grande amigo que vocês conhecem, o Larimar, que eu não preciso mostrar a fotinho, eu tenho ele aqui. Por quê? A minha mente ali, nesse momento estava legal, mas será? Será que por online eu consigo ficar? Será que por online as coisas rolam? Será que, né? Aí vem a vida com esse cristal que eu adoro e fala, não pense, vai, deixa fluir, entendeu? Deixa fluir, entrega e faz o que você tem que fazer. Detalhe, né? Vindo pra cá, pra ele, no dia 18 de março, que foi muito intenso pra mim, foi a viagem mais meditativa que eu já fiz na vida, assim, ela foi inteira, eu não consegui ouvir, eu gosto de ouvir os podcasts da, como é que chama? Lucilena Galvão, né, que é uma filósofa incrível da Nova Acrópole, eu estou viciado nela, eu e minha esposa, então eu venho estudando, e eu estava estudando o livro O Profeta, né, do Khalil Gibran, e eu colocava e não conseguia, eu só vim fazendo mantra, chama violeta, um milhão de coisas, né, e aí me vinha na cabeça muito claro, assim, tudo que te oferecerem aceita, abre e expande, assim, tipo, não é expandir, né, tipo, abre. E aí eu falei, abre pra quê, né? Tipo, sei lá, tudo bem, vamos manter aberto, né? Aí veio o pessoal do, como é que eu esqueci o nome deles, que ele fez curso comigo, e me chamou pra fazer a primeira live. Aí eu falei, live, meu, será? Quem me conhece já há alguns aninhos sabe que eu sou a pessoa que menos gostava de vídeo. Fazer isso aqui pra mim há 1 ano atrás seria tipo assim, no way, não vou fazer, né? Porque eu sou meio teimoso às vezes, falei já. Né? E aí ele falou, falei, cara, e aí eu tava com isso na cabeça, né? Graças a Deus eu aprendi a ouvir a intuição, falei, tá bom, vamos fazer. E foi muito legal, né? Foi muito legal, foi uma live com muita gente, tive um retorno muito legal. E aí dessa veio 1, 2, 3, aí eu falei, bom, vou começar a fazer umas minhas e tudo mais. E aí foi muito legal porque eu comecei a fazer as minhas próprias lives, alguns de vocês acompanharam, né? E aí eu tava justamente no Larimar, né? O Larimar basicamente é isso, gente. Ele é tipo, pra onde a vida tá te mandando? Ah, mas eu acho que é por ali. Não, você acha que é por ali, mas pra onde ela tá te mandando? Ah, pra lá. Então vai. Ah, mas eu não sei. Não importa se você não sabe, não importa se você tá com medo, não importa se você nunca fez, não importa o que as pessoas vão achar, não importa nada. Não importa que se o caminho tá te mostrando pra lá, se o seu coração tá apontando pra lá, vai. Então, né, pra quem me conhece sabe, alguém que dizia que eu e o vídeo assim não éramos amigos, né? Para alguém que dizia que no online, não é que não dizia, né? Mas para que eu não tinha vontade nenhuma de atender no online, eu não tinha, né, nem os cursos online eu tinha, né, gente? Porque foi muito legal também nessa pandemia que no mesmo dia 18 de março eu acordei meio torto, né? Que nem eu falei para vocês. E aí eu fui meditar, né? Acordei às 6 horas da manhã, ou 5h30, então eu tive uma meditação incrível. Fiquei acho que 1 hora e pouco ali. E aí, saindo dela, né? Ali me veio na cabeça, né? Tipo assim, faz a maior divulgação que você já conseguiu fazer dos seus cursos online. Aí eu falei, tá bom, né? Tipo, na hora que você medita, ó, a pedrinha caiu aqui. Você entende as coisas e fala, uau, beleza, fica muito claro. A hora que eu voltei para a consciência mais baixa, né, falei, beleza,
Já já eu penso nisso. E aí eu falei com a Fran, uma outra amiga querida, que é aluna também, paciente, é tudo junto, porque essas pessoas, né, o pessoal, a gente vira tudo amigo. E aí a Fran falando comigo de manhã, porque justamente ela não ia poder vir no curso e tudo mais, a gente estava conversando. E ela falou, Edu, você viu que lindo, né? Você conta essa história que você não ia querer montar curso online, que você não achava legal o curso online, mas você ouviu a sua intuição, o seu coração, e olha quanta gente você vai ajudar agora, né? Aí eu parei para pensar, falei, gente, era o primeiro dia de pandemia para mim, a gente ia ficar no máximo 15 dias paradinho assim. Aí eu falei, quanta gente eu vou ajudar? Eu falei, por quê? Será que vai vender um pouco mais desse negócio? Eu não conseguia, minha mente racional não entendia. Aquela frase, ela pegou ali no ar. Eu falei, ah, legal, Fran, obrigado, né? Pô, muito bonito isso mesmo, que a vida faz, mas não tinha entendido nada também. E aí eu fiz uma divulgação gigante, a máximo que eu pude, mandei para toda a minha lista, fiquei uma hora fazendo a divulgação dos cursos. E aí essa energia começou, estou falando isso por quê? Pela expansão, pela abertura do novo, né? A gente falou de pirita, de ametista, então abrindo o novo e lá animar, tipo, deixa com que o fluxo te mostre o caminho, né? E aí, basicamente, os cursos começaram a vender, as pessoas começaram a procurar os atendimentos online, não fiz uma divulgação em massa, porque eu estava ainda inseguro e eu falei, então vai chegar orgânico. Quem tiver que vir, vai vir para atendimento, né? O curso online, porque minha tática foi, eu falei, eu vou fazer todo o trabalho online, que pelo menos eu garanto o meu ganha-pão. Eu pago a escola da minha filha, pago as minhas coisas, fico bem, porque eu, né, imagina, se você tem um atendimento presencial e você corta todo o presencial, meu recurso ia ser zero, ia ficar com zero. E aí eu falei, não, mas tem um online, vamos jogar para cá, e a intuição jogou para o online. E aí a vida foi no atendimento, eu não quis divulgar. Eu falei, não, eu vou deixar que venha organicamente. Aí vinha um aluno, vinha outro, vinha uma pessoa que eu já estava atendendo, e aí a coisa foi indo. Graças a Deus, essa parte foi incrível, porque eu descobri que dá para fazer exatamente a mesma coisa. Em algumas pessoas que eu atendo, eu descobri que consigo fazer mais. E outro dia até atendendo um cliente, ele no final ele falou, Du, que engraçado, parece que aqui a distância eu sinto mais, fica mais forte. Eu falei, ó, cara, eu não sei se é isso mesmo ou não, mas eu já senti muito isso, eu acho que sim. Né? Eu acho eu falei, eu não sei por que ainda, essa pessoa, ele falou, não sei se é porque eu me concentro mais, ou eu falei, ou é porque eu me concentro mais, mas eu sei que às vezes a distância dá pra fazer até mais coisa do que eu fazia presencial. Eu acho que no fundo os dois são equivalentes, né? Então, aí isso foi se estruturando, né? E aí eu fui para a nova abertura, que era uma aula no Zoom, né? Aí eu falei, meu Zoom, tal, não sei o que, tal, eu vou resumir essa parte para não ficar chato. E aí eu falei, gente, umas 2, 3 ou 4 ou 5 alunas pediram, eu falei, Edu, como atende online? Eu falei, calma, eu tô começando a aprender, já ensino vocês, né? E aí eu meio que morri isso, e aí com o tempo, né, depois de uma semana, eu sei que depois de 1 mês e meio ou 2 atendendo online, e muita gente pedindo, não muita gente, mas várias pessoas pedindo, aí me veio na cabeça, né, foi alguém que me falou, deu insight, eu falei, legal, então vamos fazer uma aula online, né, porque eu preciso ensinar, porque tudo que eu aprendo eu preciso ensinar, vocês já sabem que é assim. E aí veio a parte 3, né, que foi aprender a dar uma aula no Zoom, então foi muito legal, depois a gente fez uma turma, foram umas 56 pessoas, foi um curso muito legal, as pessoas adoraram, até quem perdeu, a Karen que está aí, foi uma delas que me incentivou. A Karen foi a primeira a pedir, inclusive, o curso, e aí eu já tinha meio que ajudado ela ali. E aí, gente, depois que aí eu fiz esse curso, aí nesse curso, né, mais algumas pessoas vieram para conhecer, a Carla Dotti também tá aqui e tudo mais, e aí foram outras pessoas, isso tudo foi se estabilizando. Então eu estou querendo dizer por quê, né? Eu estou falando dentro de um cenário que a gente estava, que eu estava totalmente estruturado, né? Ou seja, uma agenda cheia em São Paulo, presencial, cursos presenciais. Eu estava com uma turma já fechada em São Paulo, um curso que ia dar depois de uma semana, com acho que 40 alunos, né? Mais o curso online, a vida toda perfeita. Veio a vida e tirou, deu uma rasteira no joelho, falando, agora não tem atendimento, não tem curso presencial, e aí, vum, né? Então, é o que eu falo, o que a vida pediu? O que a vida está pedindo da gente? Né? Se estrutura, se abre, né? Se estrutura no quartzo verde, lógico que tem outros, abre na pirita, abre na ametista. Qual a diferença delas? Né? A pirita ela vai trabalhar mais do mental inferior para o mental superior e a ametista no nível um pouquinho acima. Né? Então elas não são iguais, tá bom?
aí vieram essas todas, essa chuva de pedra e o Larimar. Então, voltando para ele, estou, né, dentro deste fluxo. Eu falei, então beleza, então se o fluxo está pedindo para isso, eu vou para lá, né? Então, aí eu comecei a já pensar de uma outra maneira. Eu falei, talvez não seja apenas uma coisa emergencial essa coisa do online, talvez seja uma nova roupagem, porque com isso eu consigo acessar mais pessoas, né? Aí eu falei, bom, será? Vamos entregar. E aí com isso veio uma outra pessoa, aí veio a Ana lá, que tá morando na Califórnia, né? Aí veio um pessoal da Espanha estudar, tem fora a Maria, né, que é uma nossa aluna também que está morando lá, e aí pessoas de outros países, aí né, para curso a maioria, mas para atendimento também, para aula online, e aí eu fui abrindo, só que o que eu acho que é muito interessante é porque quando a gente faz esse movimento de abertura e a vida vai guiando, dá um certo medo, né, na verdade é um puta medo, né, vamos ser bem sinceros. E aí, um cristal que chamou muito, que eu lembro que eu falei muito dele, foi a Damburita, né, Ana? A Ana Califórnia, né? Porque a gente fala muito desse cristal nos atendimentos, porque a Damburita, né, para quem não conhece, é esse cristalzinho, parece um cristal de quartzo, e é um cristal que ele ajuda a gente a se, não é a se reconectar, não é isso, ele ajuda a gente a entender que Deus habita dentro de nós. E que essa é a única fonte que a gente precisa ouvir para que a gente consiga entender para onde a gente tem que ir, né? Então, é aquele cristal que ele vai começar a tirar todas as muletas externas, né? O guru não sei das quantas, o leitor de não sei das quantas, a pessoa, o médico, o irmão, a mãe, qualquer coisa externa, ou né, no meu caso o atendimento, o curso, tira tudo, você não precisa, a única coisa que você precisa para poder achar o seu caminho é se reconectar à sua essência. É entender que o seu Deus interno é uma fagulha, é uma centelha da unidade. Né? A unidade está dentro de você, que lá né, do Uno se fez toda aquela história que eu já expliquei numa outra live, e aí isso vem lá para a mônada, que seria o nosso espírito, que né, depois ela vai para um nível inferior, que seria a alma, da alma para o nosso coração, né, para o nosso corpo. Então, a Damburita é aquela que ajuda a gente a tirar isso de um nível conceitual, porque isso todo mundo fala, e trazer para o nível vivencial. É tipo assim, você quer ser guiado então internamente, então fecha seu olho, se conecta com você e acredita naquilo que você ouve. Acredita naquilo que a vida te manda, né? E aí, quando você vai vivenciando, e aí você fala, tá, legal, então eu vou. E aí a vida vai para lá e você fala, uau, você fala, uau, você fala, uau, você fala, caramba, quando a gente ouve a alma, o resultado, ele é sempre, né, e isso é uma coisa que eu falo em todos os cursos, quando a gente ouve a alma e a gente entrega, o resultado, ele é sempre muito acima do que o nosso melhor sonho na mente intelectual, no mental inferior. Por quê? Porque o mental inferior, ele tem um aparato limitado. E o superior não, ele não é ilimitado, mas ele tem um aparato de todas as suas vidas. E ele vê de cima, né? Então pensa que você está num labirinto, a mente inferior, ela vê só olha aquela parte ali dentro, parede. A superior vê e fala, não, agora na terceira portinha à direita, a segunda à esquerda, só que você vai muito mais por uma conexão interna e não tanto por uma racionalização. E a Damburita, ela vai ajudando a gente a entender como é viver isso, né? Porque falar isso é muito fácil, só que se eu estou falando, eu estou racionalizando. E se eu for racionalizar, eu não vou acessar o mental superior, porque o mental superior ele é intuitivo, ele é quântico. A mente seria o comecinho do nível superior de mente. Que não é como muita gente acredita que intuição é uma entidade externa que falou no meu ouvido. Não, pode até existir isso, mas não é isso que a gente está falando. A intuição é você ouvir a sua alma, é você ouvir uma instância, uma oitava superior de você mesmo. Né? Então, só que este nível superior, inclusive eu estava lendo esses dias o livro da Alice Bailey, do Jauku, que ele fala que é este nível, né? É a partir deste nível que a gente começa realmente a entender as coisas. Não é no nível emocional e nem no astral, né? É no nível acima, que aí a coisa realmente começa, e é neste nível que a alma realmente está em termos de consciência, né? Então, a Damburita, ela vem ajudar a gente. E é o que eu falo, não tem como, num momento como esse, você viver alguma coisa, né, um momento que eu falo como esse de pandemia, né, de onde a gente está fechado, e a única coisa que a gente sabe é que a gente não sabe, né, a gente não sabe. Se alguém te falar, não, você já deve ter ouvido, então vai abrir daqui a tanto tempo, depois vai fechar, depois vai virar para a direita, depois para a esquerda, depois agora vai ser tudo online, mas será que vai ser mesmo? E ninguém sabe de nada.
Entendeu? Então, eu só sei que eu nada sei, né? Não sei se foi Sócrates que falou isso, quem foi, mas se alguém for erudito aí, me fala, tá bom? Depois eu passo o livro. Eu acho que é o Caminho do Discípulo, se eu não me engano, desse livro que eu tô lendo, um Tratado de Magia Branca, da Alice Bailey. Um livro muito legal, difícil de ler, mas... Né, quem nunca leu essas coisas, eu indico vocês lerem os livros do Joshua David Stone, que eu fiz um post ontem sobre ele. Ele é um cara que pegou esses livros e resumiu. Então, o primeiro livro dele chama A Psicologia da Alma. Então, para quem nunca leu nada ou leu pouco disso tudo, né, desse lado mais sutil, alma, mona, da conexão e tudo mais, comece por esse livro chamado A Psicologia da Alma, né, do Dr. Joshua David Stone. Tá bom? Até porque ele pegou esses livros que eu falei e resumiu. É muito legal. Ele tem uma enciclopédia espiritual e não é só de psicologia espiritual. Psicologia transpessoal. Ele era PhD em transpessoal. Um cara incrível, incrível, incrível. Então, inclusive, esses conceitos que eu falo para você, muita coisa eu aprendi com os livros dele, né? De você entender que esse livro, que esse outro que eu estou lendo também te explica mais ainda, né? Qual é a instância da personalidade, qual é a instância da alma e qual é a instância da mônada ou do espírito. Qual é a diferença e como você ouvir uma ou a outra para entender para onde uma te leva e para onde a outra te leva. Né? A personalidade ela é muito limitada, é o eu inferior, muita gente chama de ego ou ego negativo. Né? E a alma, ela está no outro nível. E a Damburita, né, eu vou voltar aqui para a gente trazer essa energia dela de novo, ela vai ajudar a gente a reconhecer isso, né? O verdadeiro mestre, ele está dentro da gente. É o que eu falo, nunca ouçam um mestre que se diz mestre, primeiro que quem fica se dizendo muito mestre sai correndo, né? Mas que não te incentive a buscar dentro de você a sua essência, a sua verdade, a sua luz. Né? Se alguém quer seguidores, alguma coisa assim, sai correndo, porque um mestre ele pode no máximo ajudar a mostrar o caminho, mas ele vai falar, você tem que fazer e você tem que se conectar, tá bom? Então, gente, é isso, lógico, né? É isso que eu falei de Damburita, porque a gente tem mais um monte. Então, Larimar fluindo, e tipo assim, para eu fluir e manter neste fluxo, confia no Deus interno, que é a nossa querida Damburita. Aí, junto com ela, vieram dois cristalzinhos muito legais, deixa eu só isso, muito legais, que veio a onda dos cristais de quartzo, né? Então veio um cristal cetro, que a Aninha me mandou, que eu até vou mostrar para vocês aqui, que foi esse da esquerda, né? Que o cetro, eu sei que ela está estourando a imagem, mas eu fiz com pressa as fotinhos, mas que é um cristal que ele tem uma cabeça grande, né? E esses dois, eles funcionam, né? Então, dois tipos de cristais que vieram meio juntos, que foi esse, e que foi um lote que veio de Laser Starseed, que eu já falo dele, mas veio para mim um Laser Starseed autocurado, numa qualidade ultra mega top, né? Por quê? Porque nesta conexão toda e neste confiar no fluxo, o que a vida pediu? Ela começou a me trazer ajuste de rota. O que é isso? Sua vida vai mudar. Entendeu? Tipo assim, como? Eu falei, talvez você não volte mais para São Paulo. Eu falei, como assim, né? E aí isso foi durante algumas semanas e meses, a vida começou a me trazer um ajuste do que eu poderia fazer, de como seria e tudo mais, que foi o trabalho que está até hoje deste cristal aqui, que é um Laser Starseed autocurado. Então, ele, né, entre várias pedras, mas isso aqui é o mais importante, eu comecei a entender várias coisas que eu tinha que curar dentro de mim e a entender que esse ajuste de rota era necessário. Lembra que eu falei que os Starseed, né, eu estou sem fotinho dele aqui, ele é um cristal que ele ajuda a gente a adaptar os impulsos da alma para a realidade material. Né? Ou seja, é como se fosse uma estrela cadente, ela vem de fora e ela entra, né? Então como que eu me adapto aqui? Como é que eu faço isso, né? E um cristal laser ainda que tem uma conexão muito alta e autocurado, é basicamente assim, cura aquilo que falta curar ainda, né? Para que você consiga alinhar bem, para que você consiga saber aquilo que você tem que fazer. E aí você fala, legal, aí você entende um pouco pelo menos. E aí vem mais medo ainda, né? Você fala, calma aí, eu vou te trocar tudo que era certo por uma coisa que eu não sei se é certo. Aí entra quem? Quartzo cetro, né? Certo com cetro, até confundir a língua, né? O quartzo cetro. Por que o cetro? Porque o cetro é a energia do masculino, do yang, é do bancar. Até então eu estava entendendo, fazendo, mudando, tudo mais. Agora a vida veio, mostrou e falou, legal, só que agora você vai ter que bancar, né? Não é que vai ter que bancar, é a hora que você entende que você tem que mudar a rota, você tem que bancar. Você tem que falar, cara, sério? Tipo assim,
aqui eu falei, lógico, seria tudo que eu mais queria, seria a coisa mais incrível, ficar com a minha família direto, não precisar mais ir para São Paulo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Abrir curso online, curso não sei de onde, uma coisa muito mais online, que quem me conhece, minha mãe inclusive me lembrou disso antes de ontem, estava falando com ela lá no consultório, ela falou, e você, né, comeu sua língua, né? Falava que não gostava de vídeo, que não gostava de online, que não gostava de nada. Eu falei, mãe, isso é só pra gente mostrar que a gente não sabe de nada e pra gente manter nosso eguinho lá embaixo e lembrar de se manter nessa humildade e entender que não é a gente que faz, né? Que quem faz é algo muito maior que a gente. E aí, esses dois cristais foram muito importantes. Esse do Starseed, para mim, ele ainda está sendo, acho que eu tenho um trabalho grande ainda. Foi o seu sim, Aninha, esse cetro foi o que você me mandou. Então, o Starseed, gente, ele veio para, eu não sei, vocês que me acompanham um pouquinho aqui, eu vendi vários deles, né? Porque eles chegaram, eu falei, foram 3 lotes, né? Veio o primeiro com muito, o segundo com muito, era da mesma pessoa, aí eu comprei de uma outra pessoa, de um outro lugar, de uma outra cidade, e veio um lote de laser Starseed, né? Então, até para vocês poderem ver, depois eu vou voltar nele, olha a qualidade dos seres. Né? Esses cristais são os que eu trabalho com eles quase todos os dias. Se der tempo eu vou chegar nos cristais do consultório, né? E esses lasers Starseed, gente, eles estão dando show assim no trabalho, são incríveis, 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 né? E eles vieram Starseed também de um outro fornecedor. Eu falei, cara, que incrível, e assim, eu tô apaixonado por isso. Eu tenho até um outro aqui que é da minha esposa, que eu peguei. Esse aqui é menos laser, mas esse é um laser Starseed Ponte, né? Só as crianças, né? Só os seres ultra high aqui que chegaram. Eu agradeço muito porque eu preciso de muita ajuda, né, para todas essas mudanças. Então vieram esses 2 cristais de quartzo, né? Depois eu volto nele, inclusive no Starseed Laser, quando eu falar do consultório. E aí foi muito legal porque passou, né, o quartzo verde, pirita, ametista, um monte de cristal, o larimar flui, Damburita conecta, Starseed ajusta mais e o cetro banca. E aí, gente, aonde eu estava, né? Graças a Deus as coisas fluíram muito bem, né? Então, inclusive no online, abriu muito, assim, né? Eu acabei fazendo muita live, estava fazendo várias lives, às vezes 2 por semana, às vezes até 3 eu cheguei a fazer. E aí, atendimento, mudança, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu comecei a entender que o movimento estava pedindo outra coisa, né? Assim, no sentido, calma, você expandiu demais, agora você precisa retrair, né? E aí vem o grande ensinamento do quartzo Phantom. Esse aqui é o único que eu não consegui mostrar, pegar a foto. Eu peguei só um Phantom verde aqui, que é uma foto muito ruim, que é um cristal que ele tem marcas de um fantasminha de outro cristal dentro, né? Então é um cristal, eu vou falar primeiro do Phantom branco, depois do verde. Então, o Phantom branco, ele é um cristal que ele no crescimento dele, ele forma, né, tipo um fantasminha, ou seja, são marcas de crescimento, mas ele continua a crescer. Então, às vezes você olha dentro, tem cristais dentro de outro cristal, mas o cristal de dentro não é um cristal que se formou mesmo, né? Quando tem um cristal dentro do outro, é o cristal manifestador, né? O Phantom é quando é só um fantasminha, ele não cristalizou de verdade. E eu já estou com um Phantom branco na cabeceira da minha cama aqui há alguns meses, e ele continua lá, e ele estava sempre lá. E aí uma hora ele veio assim, porque ele ensina sobre essa questão dos ciclos, como fazer esses ciclos, e os ciclos eles têm sempre 2 caminhos, né? O de expansão e o de retração. E isso é uma coisa que às vezes a gente se perde. Então às vezes você cresce, e aí você quer, muita gente quer mais. Não, você precisa mais, você cresce, a vida falou, legal, agora você fez muitas mudanças, o seu sistema, ele precisa se readaptar, abriu demais, agora fecha. E aí eu parei de fazer as lives, eu parei de expor demais, às vezes até que eu faço uns posts mais simplesinhos, para não ter muito comentário, muita coisa, né? De vez em quando a gente faz isso, tá, gente? Estou contando um segredinho para vocês. Por quê? Porque às vezes você precisa retrair. Para que a gente expanda, né, existem ciclos de oitavas, né? A Lucilena fala sempre que é que nem uma escada, né? Uma escada, ela tem 2 varas, né, 2 paus verticais e vários horizontais, né? Então, por quê? Né? Porque você sobe e depois você para, você assenta, você estrutura. E aí você consegue subir de novo, depois você para. Se você só subir, se não tivesse os do meio, cai. Né? Não tem como, né? Então isso foi muito legal, que eu lembro que nessa época eu estava até falando com o Jorge, e aí ele falou, cara, eu tô sentindo a mesma coisa, tô sentindo que é hora de dar uma retraída.
Então foi muito legal de ver esse movimento, porque nesse momento a vida falou, tá, então agora se acalma um pouquinho, é muita coisa para você fazer, é muita mudança, e elas ainda estão acontecendo, tá, gente? Não acabaram, né? Mas aí eu dei uma... Aí até algumas pessoas que talvez estejam assistindo, que eu recusei várias lives, né? E ainda estou recusando, porque às vezes não dá pra gente fazer tudo, e nessa época eu realmente fechei. Tanto que a minha live, eu mesmo falando com vocês, eu não lembro qual foi a última. Eu sei que eu fiz umas 3 seguidas ou 4, depois eu parei. Faz pelo menos 1 mês e meio ou 2 que eu não faço. Eu acho que faz isso, eu não sei, estou meio perdido de dias. Então aí eu parei. Para quê? Porque é importante, quando a gente faz alguma mudança, quando a gente vai um novo nível, que a gente para e fala, legal, onde eu estou agora? Tá, então agora eu paro, eu estruturo, eu como bem, eu durmo, eu faço tudo que eu tenho que fazer para uma nova onda, né? E aí agora, há duas semanas atrás, uma pessoa me chamou para fazer uma live. Aí eu falei, quero, acho que sim. Eu falei, mudei a agenda toda, eu falei, ó, eu só posso sábado, 6 da tarde, na minha agenda é o único dia que cabe no horário, nenhum outro horário eu consigo, segunda a sexta só atendo, domingo ninguém, não quero nada, sábado de manhã não posso, à tarde também não, e aí no finalzinho do dia eu consigo. E aí agora a vida tá abrindo de novo, mas eu acho que é um ensinamento muito legal que o Cristal Phantom Verde trouxe, já me traz, né, há muito tempo, que é os ciclos de expansão e retração, né? Eu acho que é muito legal a gente entender isso, porque se a gente entende isso, a gente consegue também permitir com que o corpo ele vá até onde ele consegue ir, né? Muita gente, às vezes, a gente vê que a pessoa não quero ir rápido, quero fazer, quero não sei o que lá. Fala, tá, mas você tem condições, você tem estrutura, o seu corpo, ele consegue? Eu não sei se vocês lembram, para quem já fez curso comigo, mas todo salto de consciência, ele tem uma reestruturação de todo o sistema energético, né? Basicamente assim, quando a gente tem um certo nível de consciência, ele é o resultado da soma da vibração de todos os nossos campos energéticos, que faz a gente vibrar num certo nível, e a nossa consciência, ela se pareia com o nosso nível de vibração, né? E aí, quando a gente faz um grande salto desse, o que a vida faz? Ela quebra você no meio primeiro, que foi o que aconteceu comigo quando eu vim pra cá, ela me quebrou no meio, né? Por quê? Para que aquelas couraças estruturais e rígidas, elas pudessem ser flexibilizadas pela porrada, mas foi. Às vezes a gente consegue pelo amor, mas nem sempre. Então ela te quebra, aí ela vai te dando novos inputs, novos insights, para que você possa entender outras coisas que você, se tivesse muito rígido, não ia conseguir. E aí você vai acessando outros níveis de consciência, e aí você vai modificando os padrões de crença, emocionais, um monte de coisa. E a hora que você chega no nível que a vida falou, legal, aqui que você precisava chegar, tudo isso não está estruturado ainda. Tudo isso precisa de mais estrutura, tudo isso precisa de tempo de digestão. É que nem quando você come alguma coisa, você precisa de tempo para digerir, para que seja assimilado. Então o corpo ele precisa dessa digestão, ele precisou dessa digestão para eu entender, legal. Então agora eu estou neste outro nível, mas este outro nível de consciência, que muda o padrão do corpo, ele precisa ser assentado. Tá? Isso é muito legal para a gente entender como funcionam os ciclos, como funcionam, né, novas etapas, porque muita gente às vezes fala, teve até uma pessoa que falou, pô, Du, mas eu senti muito cansaço, eu queria dormir. Eu falei, ixi, já vivenciei isso milhões de vezes na minha vida, né? Porque chega um momento que o corpo fala, legal, agora eu tenho que reestruturar tudo. Então descansa, menos, relaxa. Quem atende, às vezes a agenda diminui, às vezes a vida te dá mais tempo para descansar, para tudo mais. Então é legal a gente entender isso, e um dos grandes mestres para entender isso é o Phantom Verde, né? E junto com isso, desculpa, o Phantom Branco, né? O Phantom, mas eu tô falando aqui mais do Phantom Branco porque eu vou falar do Phantom Verde, porque também foi muito legal que dentro dessa questão de ciclos, né? Eu não sei se vocês viram, alguns de vocês devem ter visto, que eu lancei um curso online novo, né? Que é o curso de Cristais para Abundância e Prosperidade. Então, para mim, ele foi muito significativo, e para mim é o cristal que representa esse curso, porque foi um momento onde eu resolvi falar de um tema que eu tinha muito medo também. Eu falo, pô, apesar de ser um tema que eu estudo há muitos anos, porque eu precisei trabalhar muito dentro de minhas crenças de prosperidade, de abundância, de dinheiro, de fluxo, de um monte de coisa, eu falei, mas será que eu vou fazer um curso sobre isso? Será que as pessoas vão entender, não vão entender? Aí vem a vida e fala, meu, não importa o que as pessoas vão pensar, você tem que fazer, você faz, porque você aprendeu, né? Foi basicamente assim, não te ajudou muito isso, a mudar o padrão, a ter uma vida mais tranquila, mais confortável? Então, aprendeu, tem que ensinar. Essa é a lei básica, né? Por isso que dizem que é dando que a gente recebe o que a gente dando, existe um fluxo, né?
E aí, esse curso foi um curso muito legal também, apesar de daqui ele ter uma importância pequena, no sentido desses, o ensinamento é só uma extensão do Phantom, que é justamente onde eu gravei o curso aqui na minha sala, né, porque eu não podia ir para São Paulo, meu amigo que grava para mim, ele falou, ó, compra um microfone X, faz assado, me manda, eu edito, coloco os slides e a gente faz. Né? Então, assim, mais expansão, né? A vida manda e fala, legal, então agora você vai começar a fazer outros tipos de curso também, porque este online, ele precisa, você precisa, né, fazer isso. Porque, né, basicamente, pô, tem uma aluna agora que vocês viram outro dia, acho que ela não falou que não ia assistir ao vivo, que é muito tarde lá, mas ela vai assistir amanhã, que ela tá fazendo os cursos no Japão. Né? Cara, isso é muito legal, né? Aí tem vários outros países que não importa agora. Então, isso tudo mostra o quê? Né? Esses ciclos e a gente ouvindo esses ciclos e às vezes passando pelos nossos medos, passando pelas nossas dificuldades. E aí, né, que eu fiz só um parênteses com ele. E aí, para terminar essa parte dos cristais que eu aprendi muito, um cristal que, entendendo isso tudo, né, de pandemia, eu fui abrindo, e junto com isso veio muito a consciência do coletivo, né? Por quê? Porque dentro disso tudo aqui, eu não podia fazer duas linhas em conjunto, senão eu ia deixar vocês doidos, mas basicamente, o que essa pandemia pede? O que ela quis, né? Ela quis basicamente assim, um ajuste de rota para todo mundo. Né? Eu estou dando o meu exemplo, mas eu atendo várias pessoas, conheço várias pessoas. Muitas não estão querendo ver, não estão querendo mudar, e está tudo bem. Mas o que eu acredito, o que eu vejo é que muita gente está precisando ajustar a rota, mudar. Por quê? Porque o planeta está o que está, né? Não preciso explicar, a gente já está aí desenhado, quem não quiser ver, não vê. Mas a gente está num caos, né? Num caos assim, eu quero dizer não pandemia, eu quero dizer antes disso, quero dizer em todos os níveis. Então esse ajuste de rota, ele é muito importante, em dois níveis, né? Primeiro no nível individual, que foi isso que eu falei, é quando a gente faz isso com a gente, para que a gente possa se reestruturar e ajustar a nossa rota. E depois que a gente ajusta o nosso, que a gente começa pela gente, a gente começa a expandir isso para os outros. Né? A gente começa a entender que a gente faz parte de um todo, né? Que somos um único ser, vivendo num globo chamado Gaia, que somos células de um grande corpo. Né? E aí foi onde o ensinamento da drusa de cristal, eu tenho uma drusa aqui para vocês, não, eu tenho a fotinha aqui também, que essa drusinha aqui, ela é muito especial para mim, essa fotinha, porque essa eu ganhei do garimpeiro lá em Diamantina com a Aninha, né? É incrível, essa aí saiu direto do garimpo para mim, eu ganhei ainda, essa também mais uma que eu ganhei, graças a Deus, eu agradeço muito a vida por me trazer essas possibilidades. E aí veio esse ensinamento da drusa, né, que um dos grandes ensinamentos dessa pandemia como um todo são justamente você conseguir pensar e entender que cada um tem a sua parte, precisa fazer a sua parte individual, mas também no coletivo, né? E aí foi muito legal porque despertou muito em mim, né, assim, como eu posso ajudar? Não só no nível, no meu caso, com curso, com aula, com live, com atendimento, que esse já é o meu trabalho. Mas como eu posso ajudar mais? Né? Em termos de doação, ajuda financeira, não sei o que lá. Mas o importante não é como eu ajudei, porque isso não é importante. O importante é entender que a pandemia está pedindo isso. Né? Ela pede que a gente volte a entender que todos nós somos um organismo só e que essa reestruturação de uma mente coletiva, né, no sentido onde um ajuda o outro, é muito importante. A gente vive num mundo totalmente cindido. Né? Ao ponto de momentos das pessoas se matando, ou mal, ou sem nada, e as pessoas ainda vendo quem está certo. É que eu falei outro dia numa outra live, eu falei, gente, a hora que a pessoa cai, né, se vocês estão os dois brigando ali para, sei lá, numa corrida, a hora que um cai, acabou a brincadeira, não precisa mais ficar brigando para quem está certo, um precisa ajudar o outro, né, tá num desnível muito grande, e a gente está nesse desnível muito grande. Então, se faz necessário que a gente consiga entender que nós somos um todo só. E como que a gente pode mudar a rota internamente e como a gente pode servir no coletivo. Lógico, não precisa fazer grandes coisas, cada um fizer um pouco a gente consegue. Então a Drusa, ela me veio mostrar nisso tudo, que ela falou, ó, legal, você fez o individual, né, você precisou desse tempo, e eu agradeço muito, gente, as 2 primeiras semanas foram tipo o céu na terra para mim. Né? Eu tava atendendo super pouco, eu tava dormindo à tarde todos os dias, sabe? Parece que a alma falou, descansa,
Descansa, acalma, reestrutura, se conecta, faz tudo. Depois dessas 2 semanas que as mudanças começaram mais, depois de 1 mês, 2 meses, quando eu abriu, né, o curso online, na verdade a aula online, que foi até um valor bem simbólico que eu cobrei com os alunos para atendimento online, ali foi onde a coisa começou a abrir um pouquinho mais para as mudanças mesmo, no sentido de vamos agora pensar como é que você pode ajudar mais no coletivo, né? Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar em todos nós, cada um na sua possibilidade, não vá mais daquilo que você pode, né? Mas se a gente puder olhar isso, acho que a gente está precisando, né? E o negócio não tá ajeitando ainda, né? E o que é mais legal, que aí eu vou deixar só como uma pimentinha, porque eu não tenho aqui, uma das pessoas que eu compro, ele acabou de me mandar um lote de cristal mestre agregador. Muita gente não conhece esse cristal, ele não está aqui. Então eu já vi para mim que eu vou fazer um IGTV, um vídeo, não vai ser live, falando desse cristal apenas, porque ele o passo 2 da drusa. Porque imagina que ele tem, né, aqui é um bom exemplo, né? É um cristal. E aqui em cima, imagina que você tem uma drusa grudada em cima dele aqui em cima. São várias pontinhas, assim, muitas pontinhas. Tipo, não são 3, 4, 5, não, são 15, 20 pontinhas em cima. Né? Então ele tem um cristal muito grande, você consegue ver um cristal grande aqui. Não precisa ser um cristal grande, mas ele é muito maior do que os outros e um monte aqui em cima juntos. Né? E é um cristal que diz o quê? Um tronco comum e todo mundo junto nesse mesmo barco. Né, nesse mesmo propósito, nessa mesma direção, que é o que todo mundo precisa agora. É todo mundo entender que se a gente não for numa mesma direção, o negócio vai dar ruim, né? Tá dando ruim, já deu ruim, né? Então, como a gente conseguir trazer uma consciência de unidade para uma estrutura só? Né? Acabar com essa história, lógico que a gente não vai acabar no sentido de você acabar de ter direita e esquerda, mas você entender que Buda já dizia lá atrás que os opostos são complementares e que o caminho do meio é que é a saída de tudo. Né? Quem nunca entender isso vai estudar ele lá, em tudo na vida é assim. Né? Então, é um cristal que ele vem como se fosse um... Né? Depois eu vou fazer essa live para vocês. E foi muito legal porque ele mandou o vídeo, o cara falou, Eduardo, né? Olha que interessante que tá dando o nosso garimpo aqui. É só esses cristalzinhos aqui. Eu falei, nossa, que interessante. Mas não falei nada. Eu falei, já tá vendo? Ele falou, não tá, tem muito pouco. E aí a vida deu um jeito, ele me mostrou e tá chegando, tá no correio. Né? Eu espero que chegue. Então, a hora que chegar eu mostro para vocês. É um cristal mestre muito legal. Ele não tá nos cursos. Não sei nem se a Aninha conhece. Se não conhecer a Aninha, aí eu te mostro. Porque com certeza você vai achar um monte aí também para vender pro pessoal. Eu acho que é um cristal que vai ajudar muita gente nesse momento. Certo, gente? Então, com isso, a gente finaliza essa parte. Eu tenho 9 minutos né, de um entendimento do que os cristais me trouxeram nessa quarentena, né? Muita coisa, né? Desde o começo, vocês não conseguiram fazer a linha toda, mas eu fiquei com vontade de fazer um adendozinho de 4 pedras que me vieram muito mais para o uso no consultório, ou seja, para todo mundo no geral. Né? Vai ser mais ou menos no mesmo nível, mas eu acho que é legal. Tem muito aluno que assiste as lives, tem muita gente que gosta de estudar, então eu gosto de compartilhar. Né? Então o primeiro deles foi o Rafa da G Minerais, já virou um grande amigo. Ele me vendeu, na verdade eu achei no site, isso daí não foi nem ele que me deu, e aí eu falei, meu, que pedra estranha, olha isso, gente. Chama Calcedônia nódulo. Eu até falei para uma amiga hoje, eu falei, é o cristal mais podre que eu já vi na vida, entendeu? Com um aspecto de podre, assim, não uma coisa meio estranha, assim, né? É bom que eu acho que eu devo estar muito puro, que eu mostrei para minha filha, ela falou, papai, eu vejo cachorro, eu vejo gato, eu falei, como é bom ser criança, né? Porque com 2 aninhos de idade você vê só as coisas lindas da vida. Mas a gente entende que existe um aspecto mais denso também, né? E esse cristal, para vocês terem uma ideia, eu comprei 4. Depois deixa eu voltar aqui, eu falei, Rafa, você tem quantos? Aí ele falou, tenho mais 6 ou 7. Inclusive o Jorge, se ele estiver me ouvindo, Jorgito, eu comprei para você alguns, viu? Porque eu sei que você trabalha com muitas coisas, eu comprei pensando em alguns, você não sabe ainda, mas eu vou te dar depois. Então é um cristal que ele vem no podre, né? Ele vem no sujo, no doente, no denso, naquela coisa mais suja mesmo, né? Não suja, mas ruim, né? Aquela coisa que deu ruim mesmo, entendeu? Por que ele veio? Porque muita gente está sendo estimulada a olhar o lado ruim, né? A olhar a sombra, a olhar o medo. A gente está sendo obrigado a ficar com a gente mesmo,
nós não temos o hábito de ficar com a gente mesmo. Por quê? Porque se eu olhar para dentro e descobrir que eu não estou bem, que eu estou carente, que a vida não está boa, ferrou. Então eu fico colocando a TV, a música, a bebida, eu quero sair, não fica nunca em casa. Parar e fechar o olho, ficar comigo mesmo, pelo amor de Deus, é muito melhor tomar choque em algum lugar, que nem a Lucilena outro dia falou de uma experiência, as pessoas preferiram tomar choque do que ficar com elas muito tempo, do que ficar 3 horas, acho, numa sala. Né, com elas mesmas, porque é enlouquecedor ficar com a gente mesmo, porque a gente não tem esse hábito do cultivo do eu interno. E aí vem a vida e fala, não, você não quer? Então agora você vai ser obrigado. E aí? Aí a gente surta, né, todos nós. E aí esse cristal ele vem com esse aspecto de uma coisa, tipo assim, vamos pegar todo o lixo, desculpa o termo, pegar a merda e jogar no ventilador, para que a gente possa entender. E eu atendi um monte de pessoas assim, vi os meus processos também saindo, e isso é incrível, porque é só quando você reconhece o podre, o sujo, a sombra, aquilo que não está curado, que você pode curar. Muita gente fala, Edu, e agora ferrou? Eu falei, não ferrou não, agora que a coisa vai andar. Porque enquanto você acha que você está bem, está tudo podre dentro, é que nem uma árvore com raiz podre. Ela pode estar ficando bonita ali, mas essa raiz está sendo comida por alguém e você não tem raiz, né? A hora que passar o primeiro ventinho você cai e não volta mais. Se cai de verdade, às vezes não volta mais. Né? Então, é muito melhor você enxergar enquanto você tem condições de curar do que enxergar quando você já não consegue mais. Porque às vezes acontece. Tá bom? Então, foi um cristal muito louco, né? Porque eu vou colocar, né, Carla? Tô vendo seu comentário aí. A gente sabe como é dolorido olhar e mudar e fazer isso tudo, mas é a grande cura. Né, é a grande cura. Então, esses cristais acabaram na loja dele. Não é um merchan, porque está encalhado, tem que vender. Mas ele falou que não vai conseguir tão rápido. Mas eu acho que a hora que for a hora, esses cristais devem aparecer de novo. Sei lá, a gente dá um jeito deles aparecerem. A gente fala com o Rafa. Tá? Então, esse foi o aspecto sombra. Mas aí vieram 3 cristalzinhos que eu já meio falei. Alguns que vieram só ajudar. Né? Então, eu volto para o Laser Starseed, que são esses lasers aqui, são cristais que eu olho, toda vez eu fico babando, assim, eu falo, uau, gente, eles são finos, compridos, uma transparência ultra, mega top, são os cristais, em termos de quilo, mais caros que eu já paguei, mas eles são incríveis, né? E eu estou usando muito em muita gente, por quê? Porque o cristal laser, ele tem a possibilidade de limpar a forma pensamento, mais forte, talvez, ainda do que a cianita azul, mas aí, gente, não é qualquer laser, tá, gente? Estou falando desses bichinhos aqui, nível top, ultra high, muda muito a frequência, né? E Starseed junto, né? Então, ou seja, eu uso muito eles, eu até fiz um post outro dia sobre isso, como geradores, como baterias para fazer com que a frequência do campo daquela pessoa suba através da limpeza das formas do pensamento, do nível mental, porque a gente está num momento muito denso, está todo mundo com medo, meio assim, ó o Rafael, ele não sabia que ele estava aí. E aí, com essas pedras, é muito louco, porque você põe as pedras normais ali, a hora que eu ponho esses cristais, o campo faz assim... E aí você limpa tudo. E tem pessoas que sentem isso lá sem eu falar nada, depois me conta. Falam, nossa, parece que fez assim, né? E aí limpa tudo, é incrível. Lógico, né? Na hora certa esses cristais vão chegar, alguns já devem ter. Todo cristal laser, mas o laser aí ele tem que ser aquele fininho, comprido, fino, tipo, no máximo da largura do seu dedo, ou até mais fino, né? Então são lasers mesmo mais compridos, acima de 10 centímetros ou 12. Mas são cristais incríveis, incríveis. Junto com eles, eu estou trabalhando muito junto também com a ametista Vera Cruz, para algo muito parecido, que elas são cristais que dão no México, né? E que fazem também, que ela tem 2 intuitos, né? A transmutação também de toda essa negatividade e o refinamento da frequência para que a pessoa possa chegar no nível de consciência mais elevado e sair desse denso que a gente está. Tá bom? Então, é um cristal que eu estou usando muito. Essa pedra tem na Reis Rocha, tem na Legep, que eu sei. Né? A Aninha não sei se tem, o Rafa acho que não tem. Né? Então, o que eu sei que tem é a Reis Rocha e a Legep, eu acho que tem algumas também. Acho que a LP tem também, em São Paulo. Tá bom? E para acabar, eu tenho 1 minuto e 40, estamos finalizando. A Labradorita, que é essa aqui que veio junto com os Starseed, ela também está aparecendo muito porque ela trabalha muito bem com o Starseed, porque ela ajuda muito nessa questão de reconexão com a essência, com o propósito, para onde eu preciso ir, para onde essas pessoas precisam ir, né, que as pessoas que eu estou atendendo. Então ela vai atuar onde? No nível mental,
para ajudar a pessoa a reestruturar, a realinhar, né, o mental com o nível superior com a parte de baixo. Lembra que a gente tem que estar tudo alinhado, não adianta estar com dois alinhados aqui sujos, que quando passar suja tudo. Então a labradorita é um outro cristal em consultório, junto com a ametista Veracruz, laser Starseed, calcedônia nódulo, que pularam aí e estão me ajudando muito. Certo, gente? Parece que eu tô tipo um narrador de futebol, né? Porque faltam 43 segundos. Então, essa aqui eu mostrei, vou mostrar rapidinho antes de fechar aqui, gente. Labradorita é essas que estão juntas, essas meio azuladas, tá bom? Essas vieram lá do Cortez Pedras, que são né, amigo do Jorge, um pessoal muito legal. Gente, muito obrigado pela chance de compartilhar. Né? Estamos com muita gente, pelo menos para mim é muita gente. É um prazer inenarrável tudo isso de estar aqui, de falar, de compartilhar, de ver as pessoas se interessando, estudando. Então eu só posso dizer obrigado, faltam 10 segundinhos. Dá vontade de ficar mais, mas a gente tem que cumprir o horário, minha filha tem que dormir daqui a pouquinho, tá bom? Obrigado do fundo do coração.